Mas o seu desejo só pedia, só queria, só aceitava Ana Rosa. Como se o mundo inteiro houvera desaparecido de novo ao redor dela, ao redor daquela Eva pálida e comovida, que lhe dera a provar pela primeira vez o delicioso veneno do fruto proibido. 13. A volta pareceu-lhe mais longa do que a ida ao rosário. Quase não falou por toda a viagem. Estalava de impaciência por estar só, inteiramente só, para pensar à vontade, conversar consigo mesmo e convencer-se de que era um espírito superior àquelas pequenas misérias sociais. Logo que chegou à casa, foi direto ao seu quarto. Fechou-se por dentro com um ruído áspero de fechadura que funciona poucas vezes. Fazia-se noite. Ele parou junto à mesa, no escuro, acendeu um fósforo, apagou-se. Segundo, terceiro, o quarto ardeu bem. Porém Raimundo ficou a olhar abstrato para a flama azul, torcendo entre os dedos automaticamente o pedacinho de madeira que se queimou até chamuscar-lhe as unhas, e ficou às escuras, por longo tempo, cismando, pedindo na sua preocupação. É que, de raciocínio em raciocínio, chegara ao âmago do fato. Devia ceder ou lutar, mas o seu espírito nada resolvia, acuava como um cavalo defronte de um abismo. Ele metia as esporas, era tudo inútil. Diabo! Exclamou, voltando a si. E acendeu a vela. Assentou-se à escrivaninha, sem tirar sequer o chapéu, e pôs-se a pensar, sacudindo nervosamente a perna. Tomou distraído a pena, embebeu-a repetidas vezes no tinteiro e rabiscou as margens dos jornais que lhe estavam mais próximos. Desenhou com uma pachorra inconsciente um sinossalomão, e como se estivesse prestando sumo cuidado ao seu desenho, emendou, corrigiu-se, fez um novo igual ao primeiro, outro, mais outro, encheu com ele toda uma margem de jornal. Diabo! Exclamou novamente, no desespero de quem não encontra a solução de um problema, e pôs-se a fitar com a máxima atenção a chama da vela. Depois tomou um invólucro de cigarros abandonado sobre a mesa e começou a quebrar com eles as estalactites da estearina, até que o papel, por muito embebido no combustível, inflamou-se e foi lançado ao chão. Diabo, terceira vez. E repetia insensivelmente as palavras de Manuel. Recusei-lhe a mão de minha filha, porque o Senhor é filho de uma escrava. O Senhor é um homem de cor. O Senhor foi forro à pia, e aqui ninguém o ignora. O Senhor não imagina o que é por cá a prevenção contra os mulatos. Mulato! E eu que nunca pensara em semelhante coisa, podia lembrar-me de tudo, menos disto. E acusava-se de frouxo, de não ter dado boas respostas na ocasião, não ter reagido com espírito forte e provado que Manuel estava em erro e que ele, Raimundo, não ligava a mínima importância a semelhante futilidade. Assistiam-lhe agora respostas magníficas, verdadeiros raios de lógica com que fulminaria o adversário. E argumentando com as réplicas que lhe faltaram, então, reformava mentalmente todos os casos, dando a si próprio um novo papel, tão brilhante e enérgico quão fraco e passivo fora o primeiro. Afastou a cadeira da secretária, debruçou-se sobre esta e escondeu o rosto nos braços dobrados. Assim levou quase 1 hora. Quando levantou de novo a cabeça, reparou pela primeira vez numa litografia de São José, que sempre estivera ali na parede do seu quarto. Raimundo examinou minuciosamente o santo com o seu colorido vivo, o menino Jesus no braço esquerdo e uma palma na mão direita. Surpreendeu-se de vê-la
naquele lugar. Em dias de despreocupação nunca dera por ela, e daí recordou-se de ter visto na Alemanha trabalhar um prelo litográfico dos mais aperfeiçoados. Depois pensou nos processos do desenho, nos diversos estilos de artistas seus conhecidos, e afinal em São José e na religião cristã. E mais, acudiam-lhe agora coisas inteiramente indiferentes. Lembrava-se de um homem vermelho e suado que ele vira uma semana antes, a conversar sobre Napoleão Bonaparte com o lojista da rua de Nazaré. Diziam muita asnice, e a imagem do lojista saltava-lhe perfeita à memória, magricela com os bigodes compridos, afetando delicadezas de alfaiate de Lisboa. Ouvira-lhe o nome, mas estava na dúvida. Moreira? Não, não era Moreira. E procurava mentalmente o nome com insistência. Pereira? Não. Nogueira? Era Nogueira. Este nome trouxe-lhe logo à lembrança uma ocasião em que conversava com Nogueira Panteiro e passar na rua uma mulher doida que levantava as saias para mostrar o corpo. De repente Raimundo estremeceu. Era a ideia que voltava, a ideia primitiva, a ideia capital, ideia com acento, hein? Espiando para dentro. E ele soltou um suspiro com a presença importuna e vexatória dessa ideia que esperava pelo seu pensamento como um polícia espera um criminoso para o levar preso. E o pensamento de Raimundo remancheava. Não queria ir, mas a ideia implacável reclamava-o, e o prisioneiro entregou afinal os pulsos. Ergueu-se da cadeira, bateu vigorosamente uma punhada na mesa, protestando como se alguém lhe falasse. Ora, sebo, que diabo tenho eu com isto? O que vim fazer a esta província estúpida foi tratar dos meus negócios pecuniários, liquidados nada mais tenho a fazer aqui. Musco-me, ponho-me ao fresco, passei muito bem. E começou a passear pelo quarto, agitado, a fingir-se muito egoísta, com as mãos nas algibeiras das calças, monologando. Sim, sim. Longe daqui não sou forro a pia, o filho da escrava. Sou o doutor Raimundo José da Silva, estimado, querido e respeitado. Vou. Por que não? O que me impediria? E parou. Tornou a andar, afinal, assentou-se na cama, disposto a recolher-se. Despiu o paletó, arremessou o chapéu e o colete. Sim, o que me impediria? Ia descalçar a primeira botina quando espantou-se com a lembrança de Ana Rosa. Uma voz exigente bradava-lhe do coração. E eu, e eu, e eu? Esqueceste de mim, ingrato? Pois bem, não quero que vás, ouviste? Não irás. Sou eu quem t'o impedirá. Tô? Que isso? E Raimundo, pasmo por não ter durante tanto tempo pensado em Ana Rosa, despiu-se com pressa e, como querendo fugir a esta nova ideia, atirou-se de bruços à cama, soluçando. Às 6 horas da manhã ainda havia luz naquele quarto dele. No dia seguinte, às 2 da tarde, desceu muito abatido ao escritório de Manuel e pediu-lhe secamente que apressasse os seus negócios e o despachasse quanto antes, porque não podia demorar-se mais tempo no Maranhão. Viva! Precisava partir o mais cedo possível. Mas venha cá, doutor. O senhor não me deve guardar ódio por eu ter... Ah, certamente, certamente. Nem pensemos nisso, interrompeu Raimundo, procurando desviar a conversa. O senhor tem toda a razão. Vamos ao que importa. Diga-me, quando poderei estar desembaraçado? Mas não ficou maçado comigo, não é verdade? Creia que... Ah, essa, por quê? Já nem pensava em tal...
Vim até pedir-lhe um serviço, se estiver em minhas mãos. É simples. E depois de uma pausa, Raimundo continuou com a voz um pouco alterada, a despeito do esforço que fazia por afetar tranquilidade. Como lhe disse ontem, estava autorizado pela senhora sua filha a pedi-la em casamento, em vista, porém, do que me expôs o senhor a meu respeito, cumpre-me dar à senhora Ana Rosa qualquer explicação. Compreende que não posso retirar-me desta província assim, sem mais nem menos, estando já empenhado em um compromisso tão melindroso. Ah, sim, mas não lhe dei esse cuidado, arranjarei qualquer desculpa. Uma desculpa, justamente, é preciso dar-lhe uma desculpa. E o melhor seria declarar-lhe a verdade, explique-lhe tudo, conte-lhe o que se passou entre nós. Ninguém para isso está mais no caso que o senhor. Manuel coçava a nuca com uma das mãos enquanto com a outra batia o cabo da caneta entre os dentes, na atitude contrariada de quem toma a pura força de circunstâncias interesse numa causa estranha. Porém, como Raimundo falasse em mudar de casa, ele atalhou logo. Como o senhor quiser. Mas a nossa choupana está sempre às suas ordens. Bem, concluiu o rapaz, agradecendo o oferecimento com um gesto. Posso então contar que o meu amigo se encarrega de explicar tudo à senhora sua filha? Pode ficar descansado. E quando terei os meus negócios concluídos? Antes da chegada do vapor, já o senhor estará inteiramente desembaraçado. Muito agradecido. E Raimundo subiu para o seu quarto. Fazia um grande calor. Ah, então tá normal lá, né? O céu todo limpo com suas nuvens arredondadas parecia um vasto tapete azul onde dormiam enormes cães felpudos e preguiçosos. Raimundo lembrou-se de sair. Faltou-lhe o ânimo. Afigurava-se-lhe que na rua todos os apontariam, dizendo: lá vai o filho da escrava. E abrir a janela e hesitou. Sentia um grande tédio, um mal-estar crescente, desde a revelação de Manuel, uma surda indisposição contra tudo e contra todos. Naquele momento irritava-o, por exemplo, a voz aflautada de um quitandeiro que argumentava lá embaixo na rua com um súcio. Abriu o álbum com a intenção de desenhar, mas repeliu logo, tomou um livro e leu distraidamente algumas linhas. Levantou-se, acendeu um cigarro e passeou a largos passos pelo quarto com as mãos nas algibeiras. Em um destes passeios parou defronte do espelho e mirou-se com uma atenção, procurando descobrir no seu rosto descorado alguma coisa, algum sinal que denunciasse a raça negra. Observou-se bem afastando o cabelo das fontes, esticando a pele das faces, examinando as ventas e revistando os dentes. Acabou por atirar com o espelho sobre a cômoda, possuído de um tédio imenso e sem fundo. Sentia uma grande impaciência, porém vaga, sorrateira, sem objeto, um frouxo desejar que o tempo corresse bem depressa e que chegasse um dia que ele não sabia que dia era. Sentia uma vontade indefinida de ir de novo à Vila do Rosário, procurar a pobre mãe, a pobre negra, a dedicada escrava de seu pai, e trazê-la em sua companhia para dizer a todos: esta preta idiota que aqui vem ao meu braço é minha mãe, e ai daquele que lhe faltar ao respeito. Depois fugir com ela da pátria como quem foge de um covil de homens maus, e meter-se em qualquer terra onde ninguém conhecesse a sua história. Mas de improviso chegava-lhe Ana Rosa a lembrança, e o infeliz desabava num grande desânimo, vencido e humilhado. E deixava cair a cabeça na palma das mãos, a soluçar. Por este tempo, Manuel acabava de expor à filha a necessidade absoluta de não pensar em Raimundo. Enfim, dizia Di,
Tu já não és uma criança e bem podes julgar o que te fica bem e o que te fica mal. Há por aí muito rapaz decente, de boa família, e nos casos de fazer-te feliz. Vamos, não quero ver este rostinho triste. Deixa estar que mais tarde me agradecerás o bem que agora te faço. Ana Rosa, de cabeça baixa, ouvia, aparentemente resignada, as palavras do pai. Confiava em extremo no seu amor e nos juramentos de Raimundo para recear qualquer obstáculo. Só agora soubera ao certo da procedência de seu primo bastardo, e no entanto, ou fosse porque lhe germinavam ainda corações, porque lhe germinavam ainda nos porque lhe germinavam ainda nos corações os supremos conselhos maternos, os conselhos, né, que ela tinha que casar com, você sabe, né? Ou fosse que o seu amor era dos que a tudo resistem. O caso é que essa história que a tantos arrancara exclamações de desprezo, isso que forneceu assunto a gordas palestras nas portas dos boticários, isso que foi comentado em toda a província, entre riscos de escárnio e cuspalhadas de nojo, desde a sala mais pretensiosa até a quitanda mais pífia, isso que fechou muitas portas a Raimundo e cercou de inimigos, essa grande história escandalosa e repugnante para os maranhenses, não alterou absolutamente nada o sentimento que Ana Rosa lhe votava. As palavras de Manuel não lhe produziam o menor abalo. Ela continuava a estremecer e desejar o mulato com a mesma fé e com o mesmo ardor. Tinha lá para si que ele possuía bastante merecimento próprio, bastante atrativo para ocupar de todo a atenção de quem o observasse, sem ser preciso remontar aos seus antepassados. Estabelecia comparações entre as regalias do amor de Raimundo e as vergonhas que dele pudessem resultar, e concluía que aquelas bem mereciam o sacrifício destas. Amava-o, eis tudo. Manuel, depois dos seus conselhos, passou a fazer considerações desfavoráveis a respeito das qualidades morais do mulato. E com isso apenas conseguiu estimular o desejo da filha, juntando aos atrativos do belo rapaz mais um, não menos poderoso, o da proibição, enquanto ele, entestando com a inadmissível hipótese de um casamento tão desastrado, desenrolava um quadro assustador, profetizando com as negras cores da sua experiência e com febre do seu amor de pai um futuro de humilhações e arrependimentos, chegando até a ameaçá-la de retirar-lhe a bênção. Ana Rosa, distraída, olhando para um só ponto, respondia maquinalmente: sim, não, de certo, está visto, sem prestar a mínima atenção ao que ele discreteava, porque o próprio objeto discutido lhe arredava dali o pensamento, trazendo-lhe por associação de ideias os seus devaneios favoritos, nos quais se sonhava ao lado de Raimundo em plena felicidade conjugal. Enfim, disse Manuel, procurando encerrar o discurso, e satisfeito pelo ar atento e resignado da filha, nada temos que recear. Ele muda-se por estes dias e parte definitivamente no primeiro vapor para o sul. Esta notícia, dada assim a queima-roupa e em tom firme, despertou-a com violência. Hein? Como? Parte? Muda-se? Por quê? E fitou o pai sobressaltada. Ele muda-se. Não quer esperar aqui o dia da viagem. Mas por que, senhores? O negociante viu-se num grande embaraço. Não lhe convinha dizer abertamente a verdade, dizer que Raimundo se retirava para fugir ao tormento de ver todos os dias Ana Rosa sem esperança de possuí-la, e não atinando com uma resposta, com uma saída, o pobre homem balbuciava: o rapaz maçou-se com o que eu lhe disse.
E como é senhor do seu nariz, muda-se. Ora, essa, pessoas talvez que ele se sinta. Pensas talvez que ele se sinta muito com isso? Estás enganadinha, filha. Foi-me muito lampério ao escritório e pediu-me que o desculpasse contigo, que desses o dito por não dito, que ele precisava mudar de ares, que se aborrecia muito cá pela província, pela aldeola, como ele a chama. Mas por que não veio ele mesmo entender-se comigo? Filha, bem se vê que não conheces o Raimundo, pois ele lá é homem para essas coisas, um tipo que não liga a menor importância às coisas mais respeitáveis, um ateu que não acredita em nada, até ficou mais satisfeito depois da minha recusa. Só parece que estava morrendo por um pretexto para desfazer o seu compromisso contigo. Percebo, exclamou Ana Rosa, transformando-se e cobrindo o rosto com as mãos. É que não me ama. Nunca me amou, miserável, e abriu a chorar. Hein? Olá! Olá! Então o que queres tu dizer? Esse monte de hora, velho. Ô, Aloísio, você é besta, velho. Para com esse tanto de hora, mano. O que é isso? Os meus pecados, ai que isto de mulheres, não há quem as entenda. Ana Rosa fugiu para o seu quarto, nervosa, soluçando, e atirou-se de bruços na rede. O pai seguiu-a assustado. Então, minha filha, que é isto? Diabo da peste! E a infeliz soluçava. Então, que tolice a tua, Anica. Olha, minha filha, escuta. Não quero escutar nada. Diga-lhe que pode ir quando entender. Pode ir, que até é favor. Grande coisa perdes, na verdade. Ora, vamos. Nada de asneiras. Ana Rosa continuava a soluçar, cada vez mais aflita, com o rosto escondido nos braços, as mangas do seu vestido e os travesseiros da rede estavam já ensopados das lágrimas. Assim levou algum tempo, sem responder ao que lhe dizia o pai. De repente suspendeu de chorar, ergueu a cabeça e soltou um gemido rápido e agudo. Era o histérico. Diabo, resmungou Manuel, coçando a nuca, atrapalhado. E chamou logo pelos de casa. Dona Maria Bárbara, Brígida, Mônica. O aposento encheu-se imediatamente. O cônego Diogo, que ficava na saleta à espera daquela conferência de Manuel com a filha, entrou também atraído pelos gritos da afilhada. Rocos porcos, pica-paus, porcos. Nessa ocasião, Raimundo, no seu quarto, passava pelo sono estendido sobre um divã. Sonhava que fugia com Ana Rosa e que em caminho eram os dois perseguidos por 3 quilombolas furiosos armados de facão. Um pesadelo. Raimundo queria correr e não podia. Os pés enterravam-se-lhe no solo, como no Tijuco. E Ana Rosa pesava como se fosse de chumbo. Os pretos aproximavam-se, dardejando os ferros, iam alcançá-los. O rapaz suava de medo, estava imóvel, sem ação, com a língua presa. Os gritos reais da histérica coincidiam com os gritos que Ana Rosa, no sonho, soltava ferida pelos mocambeiros. Com um esforço, Raimundo pulou do divã e olhou entremunhado em torno de si. Depois deitou a correr pela varanda. O cônego, ouvindo-lhe os passos, veio sair-lhe ao encontro. Atendite! Até que enfim nos encontramos, disse-lhe Raimundo. Sil, fez o cônego. Ela está sossegando agora. Não vá lá que lhe pode voltar o ataque. O Senhor é o causador de tudo isto. Preciso dar-lhe 2 palavras incontinente, senhor cônego. Homem, deixe isso para outra ocasião. Não vê o alvoroço que está a casa? Se lhe digo que preciso falar-lhe incontinente, ande. Vamos ao meu quarto. Que diabo tem o senhor que me dizer?
Quero tomar alguns esclarecimentos sobre São Brás, percebe? O resco referens. E Raimundo com um empurrão meteu-se mais o cônego, no quarto e fechou-se por dentro. Caramba! Vai dizer-me quem matou meu pai, exclamou ferrando-lhe o olhar. Sei cá. E o cônego empalideceu, mas estava a prumo defronte do outro. Cruzou os braços. Que quer isto dizer? Quer dizer que descobri afinal o assassino de meu pai e posso vingar-me no mesmo instante. Mas isto é uma violência! Tartamudeou o padre, com a voz sufocada pela comoção, e fazendo um esforço sobre si, acrescentou mais seguro. Muito bem, senhor doutor Raimundo, muito bem. Está procedendo admiravelmente. É então por esta forma que me pede notícias de seu pai? É este o modo pelo qual me agradece a amizade fiel que dediquei noutro tempo ao pobre homem? Fui eu o seu único amigo, o seu amparo, a sua derradeira consolação. E é um filho dele que vem agora, depois de 20 anos, ameaçar um pobre velho que foi sempre respeitado por todos. Parece que só esperavam que me embranquecessem de todos os cabelos para insultarem-me esta batina, que foi sempre recebida de chapéu na mão. Ah, muito bem, muito bem. Era preciso viver 70 anos para ver isto. Muito bem. Quer vingar-se? Pois vingue-se. Que lhe impede? Sou eu criminoso? Pois venha o carrasco. Não me defenderei, mesmo porque já me faltam as forças para isso. Então, que faz que não se mexe? Raimundo, com efeito, estava imóvel. Ter-se-ia enganado. À vista do aspecto sereno do cônego, chegara a duvidar das conclusões dos seus raciocínios. Seria crível que aquele velho tão brando, que só respirava religião e coisas santas, fosse o autor de um crime abominável? E, sem saber o que decidir, atirou-se a uma cadeira, fechando a cabeça nas mãos. O padre compreendeu que ganhara terreno e prosseguiu na sua voz untosa e resignada. O senhor deve ter razão. Fui eu, naturalmente, o assassino de seu pai. É um rasgo generoso e justo de sua parte desmascarar-me e cobrir-me de ultrajes aqui nesta casa onde sempre me beijaram a mão. O senhor está no seu direito, olhe. Agarre aquela bengala e bata-me com ela. Está moço, pode fazê-lo. Está no vigor dos seus 25 anos. Vamos! Fustigue este pobre velho indefeso, castigue este corpo decrépito que já não presta para nada. Então, bata sem receio que ninguém o saberá. Pode ficar descansado que não gritarei. Tenho defronte dos olhos a imagem resignada de Cristo que sofreu muito mais. E o cônego Diogo, com os braços e olhos erguidos para cima, caiu de joelhos e disse entre dentes soluçando: Os! Lança um olhar de bondade sobre esta pobre criatura desvairada. Compadece-te da pobre alma pecadora, levada só pela paixão mundana e cega. Não deixes que Satanás se apodere da mísera. Salva, Senhor, perdoa-lhe tudo, como perdoaste aos teus algozes. Graça para ela, eu te suplico, graça, meu divino Senhor e Pai. E o cônego ficou em êxtase. Levante-se, observou-lhe Raimundo, aborrecido. Deixe-se disso. Se lhe fiz uma injustiça, desculpe. Pode ir descansado, que não perseguirei. Vá. Diogo ergueu-se e pousou a mão no ombro do moço. Perdoo-te tudo, disse. Compreendo perfeitamente o teu estado de excitação. Sei o que se passou. Mas consola-te, meu filho, que Deus é grande, e só no seu amor consiste a verdadeira paz e felicidade. E saiu de cabeça baixa, o ar humilde e contrito, mas ao descer a escada para a rua resmungava: Deixa estar, que mas pagarás, meu cabrinho apistolado. 14. 7 dias depois morava Raimundo em uma das suas casinhas da rua de São Pantaleão. Vivia aborrecido, vivia exclusivamente a esperar o dia da viagem para a corte. Nunca a província lhe parecera tão enfadonha, nem o seu isolamento tão pesado e tão triste.
Não saía quase nunca à rua. Não procurava pessoa alguma, nem tampouco ninguém o visitava. Dizia-se por aí que ele estava de cama por uma bonita sova que lhe mandara dar o pai da namorada. Era bem feito, para se não dizer, apresentado com uma menina branca. Os maus-dizentes, empenhados na vida dele como se Raimundo fosse um político de quem dependesse a salvação ou a desgraça da província, afiançavam que alguma peça estava o tratante urdindo em silêncio. Acreditem, exclamavam dos tais a um grupo, que todos estes sujeitos que se fazem muito santarrões e de quem a boca do mundo nada tem que dizer são os mais perigosos. Eu cá por mim não me fio de ninguém. Quando vejo um tipo, julgo logo mal dele. Se o traste pega-me alguma, não me espanta, porque já esperava. E se não prega? Fico na certeza de que muita coisa se faz às caladas neste Maranhão. Mas lá acredita em virtudes de aventureiros, isso é que nem a 7ª facada. Entretanto, Raimundo levava uma vida de degredado, sem amigos e sem carinhos de espécie alguma. No seu desterro tinha por companhia única uma preta velha que se encarregava de servi-lo, magra, feia, supersticiosa, arrastando-se a coxear pela varanda e pelos quartos desertos, fumando um cachimbo insuportável e sempre a falar sozinha, a mastigar monólogos intermináveis. E essa solidão enchia-o de tédio e de saudades pelas boas horas alegres que passava dantes ao lado de Ana Rosa, aquecido ao calor benéfico da família. Ultimamente, muito pouco se dava ao estudo, estava desleixado, preguiçoso, vivia para suas preocupações recentes. Ficava horas, esquecido à mesa, depois do almoço ou do jantar, olhando vagamente para o seu quintal sem plantas, com os pés cruzados, a cabeça molemente caída sobre o peito, a fumar cigarros um atrás do outro, num aborrecimento invencível. Tomara embirrância por tudo e emagrecia. À noite estendia-se o candeeiro de querosene e Raimundo assentava-se junto à secretária, lendo distraído algum romance ou revendo as gravuras de algum jornal ilustrado. A um canto da varanda resmungava a criada, cosicando trapos. O rapaz sentia um fastio de morte, tinha espreguiçamentos de febre e moleza geral no corpo. Não podia entrar com a cozinha da preta, era uma coisa muito mal amanhada, tinha nojo de beber pelos copos mal lavados, banhava com repugnância o rosto na bacia barrada de gordura. Nervoso e frenético, esperava o dia da viagem contando os minutos. Porém, a despeito de tudo, sentia uma surda e funda vontade de não ir, uma íntima esperança de ser ainda legitimamente amado por Ana Rosa. Impossível, concluía sempre, fazendo-se forte. Deixemo-nos de asneiras. E pensava no que não estaria no que não estaria ela julgando dele, no juízo que formaria do seu caráter. Nunca mais tiveram ocasião de trocar uma palavra ou um olhar. Apenas recebia notícias de Ana Rosa por aquela idiota que não a sabia dar. Também de que servia afligir-se daquele modo. O melhor era deixar que as coisas levassem o seu destino natural. Não podia nem devia, por forma alguma, casar-se com semelhante mulher. Para que, pois, pensar ainda nisso? Em casa de Manuel as coisas igualmente não corriam lá muito bem. Ana Rosa curtia densas tristezas, mal dissimuladas aos olhos do pai, da avó e do cônego. A pobre moça esforçava-se por esquecer o desleal amante que a abandonara covardemente, e na sua decepção imaginava vinganças irrefletidas. Tinha desejos absurdos. Queria casar-se por aqueles dias, arranjar um marido qualquer, antes que Raimundo se retirasse da província.
Desejava provar-lhe que não ligava a menor importância ao caso e que se entregaria com prazer a outro homem. Pensou no Dias e esteve quase a falar-lhe. Manuel, soprado pelo compadre, indispunha mais e mais o ânimo da filha contra o mulato, contando-lhe a respeito deste fatos revoltantes inventados pelo cônego. Fazia-se agora muito meigo ao lado dela, submetia-se aos seus caprichos, às suas vontadezinhas de menina doente, com a compungida solicitude de um bom enfermeiro. Ana Rosa abanava a cabeça resignada. O fato provado de que Raimundo consentia sem resistência e talvez por gosto em abandoná-la ao mesmo tempo em que aumentava nela o desejo de reconquistá-lo e possuí-lo, dava a seu orgulho bastante energia para esconder de todo o seu amor. Supunha-se vítima de uma decepção. Julgava o seu amante mais apaixonado e mais violento, e à vista da passividade com que ele se submeteu logo às circunstâncias, à vista daquela condescendência burguesa e medrosa, pois Raimundo não se animara a dar-lhe nem a escrever-lhe uma palavra depois da recusa de Manuel, ela se julgava desenganada e desiludida. Nunca me amou, dizia de si para si, desesperada. Se me amasse como eu imaginava, teria reagido. É um impostor, um tolo, um vaidoso que desejou apenas ter mais uma conquista amorosa. E vinha-lhe um grande desejo de chorar e proferir muito mal contra Raimundo. Agora achava que ele era o pior dos homens, a mais desprezível das criaturas. Às vezes, porém, arranhava-lhe a consciência uma pontinha de remorso. Lembrava-se de que a iniciativa daquele namoro partira toda de sua parte, e então com uma dorzinha de vergonha assistiam-lhe considerações mais favoráveis ao primo. Chegava até a doer-se de haver feito um juízo tão mal do pobre rapaz. Sim, pensava, verdade, verdade. Se não fosse eu, coitado, ele talvez nunca me falasse em amor. Fui eu que o provoquei, que lhe lancei a primeira faísca no coração. E por este caminho Ana Rosa fazia 1000 raciocínios que abrandavam tanto a sua má vontade contra o perjuro. Mas a avó saltava-lhe logo em cima. Parece que ficaste meio sentida com o que se passou, pois olha, se tivesse de assistir ao teu casamento com o cabra, juro-te por esta luz que está nos alumiando que te preferia uma boa morte, minha neta, porque serias a primeira que na família sujava o sangue. Deus me perdoe pelas santíssimas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, gritava ela, pondo as mãos para o céu e revirando os olhos. Mas tinha ânimo de torcer o pescoço a uma filha que se lembrasse de tal credo. Que nem falar nisto é bom, e só peço a Deus que me leve quanto antes, se tenho algum dia de ver com estes que a terra há de comer, descendente meu, coçando a orelha com o pé. Meu Deus, velho, mas que demônio! Morre logo, desgraça! E voltando-se para o genro num assanhamento crescente. Mas creia, seu Manuel, que se tamanha desgraça viesse a suceder, só você deveríamos, porque no fim das contas há quem lembra meter em casa um cabra tão cheio de fumaças como o tal doutor das dúzias. Eles hoje em dia são todos assim, dá-se-lhes o pé e tomam a mão. Já não conhecem o seu lugar, tratantes. Ah, meu tempo, que não era preciso estar cá com discussões e políticas. Fez-se besta? Rua! A porta da rua e a serventia da casa. E é o que você deve fazer, seu Manuel. Não seja pamonha. Despeça-o por sua vez para o sul com todos os diabos do inferno e trate de casar sua filha com um branco como ela. Arre! Amém, disse beaticamente o cônego, e sorveu uma pitada. Falou-se em toda a capital do rompimento de Raimundo com a filha do Manuel Pescada. Cada qual comentou o fato como melhor o entendeu, alterando-o já se sabe, cada um por sua parte.
O Freitas aproveitou logo a ocasião para dizer dogmaticamente aos seus companheiros de secretaria: acontece, meus senhores, com um boato que corre a província, o mesmo que com uma pedra levada pela enxurrada da chuva à proporção que rola de rua em rua, de beco em beco, de fosso em fosso, vão-se-lhe apegando toda sorte de trapos e imundícias que encontra na sua vertiginosa carreira, de sorte que ao chegar à boca de lobo, já se lhe não reconhece a primitiva forma, do mesmo feitio quando uma notícia chega a cair no esquecimento, já tão desfigurada, vai de si que da própria não conserva mais do que a origem. E o Freitas, satisfeito com esta tirada, assoou-se estrondosamente, sem despregar do auditório o seu penetrante sorriso de grande homem, que prodigaliza sem olhar a quem dá as preciosas joias da sua pródiga eloquência. Durante aqueles dias não se falava senão em Raimundo. Desacreditou para sempre a pobre moça, dizia um barbeiro no meio da conversa da sua loja. Desacreditar quis ele, responderam-lhe. Mas é que ela nunca lhe deu a menor confiança, isto sei eu de fonte limpa. Na casa da praça afirmava um comendador que a saída de Raimundo da casa do tio era devida simplesmente a uma ladroeira de dinheiro perpetrada na burra de Manuel e que este constava já tinha ido queixar-se à polícia e que o doutor-chefe procedia ao inquérito. É bem feito, vociferava um mulato pálido de carapinha rente, bem vestido e com um grande brilhante no dedo. É muito bem feito para não consentirem que estes negros se metam conosco. Seguiu-se um comércio rápido de olhadelas expressivas, trocadas entre os circunstantes, e a conversa torceu de rumo, indo a cair sobre as celebridades de raça escura. Vieram os fatos conhecidos a respeito do preconceito da cor, citaram-se pessoas gradas da melhor sociedade maranhense que tinham um moreno bem suspeito. Foram chamados à conversa todos os mulatos distintos do Brasil. Narrou-se enfaticamente a célebre passagem do imperador com o engenheiro Rebouças. Um sujeito levantou pasmo na roda, nomeando Alexandre Dumas e dando a sua palavra de honra em como Byron tinha casta. Isso que me admira, disse um estúpido. Aqui já tivemos um presidente tão negro como qualquer daqueles cangueiros que ali vão com a pipa de aguardente. Não, rosnou convencido um velhote, que entre comerciantes passava por homem de boa opinião. Que eles têm habilidade, principalmente para a música, isso é inegável. Habilidade? Segredou outro com o mistério de quem revela uma coisa proibida. Talento, digo-lhe eu. Esta raça cruzada é a mais esperta de todo o Brasil. Coitadinhos dos brancos, se ela pilha uma pouca de instrução e resolve fazer uma chinfrinada. Então é que vai tudo pelos ares. Felizmente não lhe dão muita ganja. Ganja? Ixi, rapaz, já tinha nessa época, é? Aquilo, comentava Amância, boquejando esse dia sobre o mesmo assunto em casa de Eufrásia. Aquilo não podia ter outro resultado. Cá está quem não poria lá mais os pezinhos, se o basbaque do pescada metesse o cabra na família. Não é também tanto assim, abjetava a quente viúva. Conheço certa gente que se faz muito de manto de seda e que, no entanto, vai filar constantemente o jantar dos cabras que passam bem. A questão é de boa mesa. O quê? Berrou a velha, pondo as mãos nas cadeiras. Isso é uma indireta? Isso é comigo? E subiu-lhe uma roxidão às faces.
Diga, exclamou, pois diga, quero que diga qual foi o negro a quem Amância Diamantina dos Prazeres Sousella, neta legítima do brigadeiro Cipião Sousella, conhecido pelo Corisco na Guerra dos Guararapes, desse algum dia a confiança de ocupar. Eu? Até brada ao céu, qual foi o cabra com quem a senhora já me viu de mesa? Eu não falo com a senhora, e esta? Ah, pois então conheça. Falo no geral. E Eufrasinha dava as provas, citava nomes, contava fatos e terminou declarando que, apesar de tudo o que se dizia nesse Maranhão velho, Raimundo era um cavalheiro distinto, com um futuro bonito, alguns cobres e enfim. Adeus, deixasse lá falar quem falava. Era um marido de encher as medidas. E a viúva arregalou os olhos e mordeu os beiços, chupando o ar com um suspiro. Que lhe faça muito bem proveito, arrematou a neta do Corisco, traçando o chale já na porta para sair. Há gente para tudo nesta vida, credo. E foi logo direitinha como um fuso para a casa do Freitas. Pois não sabem de uma muito boa, disse ao chegar lá, sem tomar fôlego. A sirigaita de Eufrásia diz que não se lhe dava de casar com o mundico do Pescada. Ele é que eu duvido que aceitasse, bocejou Freitas, estendendo com preguiça as suas magras e longas pernas na cadeira e cruzando os pés com ar feliz e descansado. Que ela morre por um marido, isso é velho, e tem razão, coitada. Riu-se. Credo, cruz, trajeitou Amância. Assim também não, no meu tempo... Era a mesmíssima coisa, dona Amância. As raparigas pobres pediam aos céus um marido como insistia ele à procura de uma comparação. Como não sei o quê. A senhora já sei que fica para jantar. Se tiver peixe, fico, disse autorizada pelo cheiro de azeite frito que vinha da cozinha. Então, titia Amância, saiba que temos e muito bom, observou Lindoca, bamboleando-se pela varanda. Toda essa gordura já basta, apre. Apre. Ai, Aloísio, você tem uns vícios, cara. Não irá muito longe, disse o Freitas, sempre risonho. Cansaria depressa. Olhe, veja, reclamou a moça, fazendo parar a escrava que passava com uma terrina do peixe. Está convidando, quentinho que é um fogo. Ai, filha, é a minha paixão, um peixinho bem preparado, quentinho, com farinha d'água. Mas olha, bradou para a criada, e levantou-se logo. Não o deites aí, rapariga, que o gato é muito capaz de pregar-nos alguma peça. Bota antes neste armário. E como se estivesse na própria casa, tomou a terrina e acondicionou-a em uma das prateleiras. Não havia que fiar em gatos. Eles eram necessários por mor dos ratos. Mas que canseira, seu bom Jesus! Indestrodia o seu Peralta, fora-lhe ao guarda petiscos, e nem dizia nada, unhara-lhe a carne de sol que havia para o almoço, porque ela estava de purga, forte ladrão, mas também dera-lhe uma mela que o pusera assim, não entendi nada. E Amância, procurando mostrar como ficara o gato, arreganhou uns restos de dentadura acavalada e espichou as peles do pescoço. Passava já das 3 da tarde. Os empregados públicos saíam da repartição, procurando a sombra com o seu passo metódico e inalterável, o chapéu de sol dependurado no braço esquerdo como de um cabide, o ar descansado e indiferente dos homens pagos por mês, que nunca se apressam, que nunca precisam se apressar. Precisam de se apressar. Começava a soprar a viração da tarde e o tempo refrescava. Lindoca, com grande estremecimento do assoalho, arrastou-se até a janela para ver passar o Dudu Costa. Dudu era um praticante da alfândega, que lhe arrastava a asa, rapaz sério, sequinho de carnes, bem arranjados e com muito jeito para o casamento. O Freitas olhava com bons olhos este namoro e só esperava que o moço tivesse nesse mesmo ano um acesso na repartição. Havia lá um empregado superior muito doente,
que sem dúvida bateria o cachimbo por todos aqueles 3 meses, e como Dudu tinha um amigo cujo pai disponha de bons empenhos para o presidente, dava como certa a sua nomeação, tão certa que pensava já no enxoval do casamento, punha de parte alguma coisa do ordenado e convidava os amigos mais íntimos para o grande dia da amarração. De tudo isto o Freitas andava a par. Diabo era só aquela maldita gordura da menina que aumentava todos os dias e estava fazendo dela um odre. Queira Deus não seja alguma praga, observava Amância. Há muita gente invejosa neste mundo, minha rica. Minha senhora, o casamento e a mortalha no céu se talham, citou o grande homem, sacrificando a rima à boa concordância gramatical. Por essas mesmas horas, topavam-se numa esquina o Sebastião Campos e o Cazuza. Olá por cá, seu Souza. Como vai isso? Você não faz ideia. É muito hora, cara. Deve ter uns 1000 horas aqui nesse texto. Desquerido de dor de dentes, este diabo não me deixa pôr pé em ramo verde. E o Sebastião escancarou a boca para mostrar um queixal ao amigo. Andaço, resmungou este. Dê cá um cigarro. Sebastião! Passou-lhe prontamente a enorme bolsa de borracha amarela e o caderninho de mortalhas de papel. Então, que há de novo por aí? Perguntou. Tudo velho. Você vai se chegando para casa? Afirmou Campos com a garganta. Chegou o vapor do Pará? Chegou. Sai amanhã para o sul às 9. E é verdade, o Mundico vai nele, sabe? É, ouvi dizer que tinha brigado com Pescada. Brigou, hein? Dizem que por causa de dinheiro, que Raimundo pedira-lhe certa quantia emprestada e como o outro negara, disparatou. Homem, não sei se pediu dinheiro, mas a filha sei por fonte limpa que pediu. E o galego? Negou-a, diz que porque o outro é mulato. Sim, em parte, aprovou Sebastião. Ora, deixe disso, seu Campos. Não sei se é porque não tenho irmãs, mas o que lhe asseguro é que preferia o doutor Raimundo da Silva a qualquer desses chouriços da Praia Grande. Não, lá isso é que não admito. Preto é preto, branco é branco, nada de confusões. Digo-lhe então mais. A asneira seria a dele se amarrasse, porque o cabra é atilado às direitas. Sim, lá isso faria, confirmou Campos, entretido a quebrar a caliça da parede com a biqueira do chapéu de sol. Aquilo está se perdendo por cá. É homem para uma cidade grande. Olhe, ele talvez faça futuro no Rio, você lembra-se do... E segredou um nome ao ouvido do Cazuza. Ora, como não? Muita vez dele aos 5 e aos 10 tostões para comer, coitado. E hoje, hein? É, foi feliz. Mas quer que lhe diga? Não acredito lá essas coisas no futuro deste, por causa daquelas ideias de repúblicas, porque convençam-se por uma vez de uma coisa. A república é muito bonita, é muito boa, sim senhor. Porém não é ainda para os nossos beiços. A república aqui vinha dar em anarquia. Você exagera, seu Sebastião. Não é ainda para os nossos beiços, repito. Nós não estamos preparados para a república. O povo não tem instrução, é ignorante, é burro, não conhece seus direitos. Mano, é incrível. Passou décadas e décadas, passou-se séculos praticamente. E tá a mesma coisa. A gente tá na república e tá a mesma coisa. Muito sábio, seu Sebastião, muito sábio. Sebastião à frente do seu tempo. Mas venha cá, replicou Cazuza, fechando no ar a sua mão pálida e encardida de cigarro. Diz você que o povo não tem instrução? Muito bem. Mas como quer você que o povo seja instruído num país cuja riqueza se baseia na escravidão e com um sistema de governo que tira a sua vida justamente da ignorância das massas? Por tal forma nunca sairemos deste círculo vicioso. Não haverá república enquanto o povo for ignorante, ora, enquanto o governo for monárquico, conservará, por conveniência própria, a ignorância do povo.
Logo nunca haverá república. E será o melhor. Eu então já não penso assim. Acho que ela devia vir, e quanto antes. Tomara eu que rebentasse por aí uma revolução só para ver o que saía. Creio que somente quando tudo isto ferver a porcaria irá na espuma. E será espuma de sangue, seu Sebastião. Acredite, meu rico, que não há Maranhão como este. Isto nunca deixará de ser uma colônia portuguesa. O autogoverno não faz caso das províncias do norte. A tal centralização é um logro para nós, ao passo que se isto fosse dividido em departamentos, cada província cuidaria de si e havia de ir para diante, porque não tinha de trabalhar para a corte, a insaciável cortesã. E o Cazuza gesticulava indignado. Mas o que quer você? O governo tem parentes, tem afilhados, tem comitivas, tem salvas, tem maçapães, tem o diabo. E para isso é preciso cobre, cobre. O povo está aí, que pague. Tome imposto para baixo e deixa correr o pau para Caxias, citado. E chegando a boca a uma orelha do outro. Olhe, meu Sebastião, aqui no Brasil vale mais a pena ser estrangeiro que filho da terra. Você não está vendo todos os dias os nacionais perseguidos e desrespeitados, ao passo que os portugueses vão se enchendo, e as 2 por 3 são comendadores, são barões, são tudo. Uma revolução, exclamou, repelindo o Campos com ambas as mãos. Uma revolução é do que precisamos. Qual revolução o quê? Você é uma criançola, seu Cazuza, e ainda não pensa seriamente na vida. Deixe estar que em tempo julgará as coisas a meu modo, porque em nossa terra... Que idade você tem? Que idade tem você? Entrei no 26. Eu tenho 44. Em nossa terra estão se vendo constantemente entradas de leão e saídas de sendeiro. Você acha que a república convinha ao Brasil? Pois bem, aí. O que é? Ai, ele falou. Pois bem, ai. O que é? O dente, diabo. E depois de uma pausa, adeus, até logo, disse cobrindo o rosto com o lenço e afastando-se. Olha, espere, seu Sebastião, gritava o Cazuza, querendo detê-lo, empenhado na palestra. Nada, vou ali ao Maneca Barbeiro curar esse maldito. E separaram-se. Entretanto, na noite desse mesmo dia, quando o relógio de Raimundo marcava 11 horas, acabava este de aprontar as suas malas. Bom, e sacudiu as mangas da camisa que o suor prendia aos braços. Amanhã, a estas horas, já estou longe daqui. Em seguida, assentou-se a secretária e tirou da pasta uma folha de papel escrita de princípio a fim com uma letra miúda e às vezes tremida. Releu tudo atentamente, dobrou a folha, meteu-a no envelope e subscritou ao exímia senhora doutora Ana Rosa de Souza e Silva. Depois quedou-se a fitar este nome como se contemplasse uma fotografia. Deixemo-nos de fraquezas. E levantou-se. Fazia um grande silêncio nas ruas. Ao longe ladrava tristemente um cão, e de vez em quando ouviam-se ecos de uma música distante. Tan 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 tan. Tan, 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 tan. E Raimundo, ali no desconforto do seu quarto, sentia-se mais só do que nunca. Sentia-se estrangeiro na sua própria terra, desprezado e perseguido ao mesmo tempo. E tudo por quê? Pensava ele, porque sucedera sua mãe não ser branca. Mas do que servira então ter se instruído e educado com tanto esmero? Do que servira a sua conduta reta e a inteireza de seu caráter? Para que se conservou imaculado? Para que diabo tivera ele a pretensão de fazer de si homem útil e sincero? E Raimundo revoltava-se, pois melhores que fossem as suas intenções, todos ali o evitavam, porque a sua pobre mãe era preta e fora escrava? Mas que culpa tinha ele em não ser branco e não ter nascido livre? Não lhe permitiam casar com uma branca? De acordo. Vá que tivessem razão, mas por que insultá-lo e persegui-lo?
Ah, amaldiçoada fosse aquela maldita raça de contrabandistas que introduziu o africano no Brasil. Maldita, 1000 vezes maldita. Com ele, quantos desgraçados não sofriam o mesmo desespero e a mesma humilhação sem remédio? E quantos outros não gemiam no tronco debaixo do relho? E lembrar-se que ainda havia surras e assassínios irresponsáveis tanto nas fazendas como nas capitais. Lembrar-se de que ainda nasciam cativos, porque muitos fazendeiros apalavrados com o vigário da freguesia batizavam ingênuos como nascidos antes da lei do ventre livre. Lembrar-se que a consequência de tanta perversidade seria uma geração de infelizes que teriam de passar por aquele inferno em que ele agora se debatia vencido. E ainda o governo tinha escrúpulo de acabar por uma vez com a escravatura. Ainda dizia descaradamente que o negro era uma propriedade, como se o roubo, por ser comprado e revendido em primeira mão ou em segunda ou em milésima, deixasse por isto de ser um roubo para ser uma propriedade.